Vamos ler Hebreus capítulo 6, do verso 11 em diante, até o verso 15, que diz assim a palavra de Deus: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente, abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém. O escritor aqui desta epístola, que nós não temos certeza quem foi este escritor, alguns acham que foi Paulo, outros acreditam que não, talvez tenha sido Apolo. Enfim, um homem inspirado por Deus, com um grande conhecimento do Antigo Testamento e também da Nova Aliança em Cristo Jesus, que escreveu essa epístola para os crentes dispersos por diversas regiões, principalmente aqueles que vinham de uma herança judaica, que tinham uma formação na lei de Moisés. E ele está dizendo a esses irmãos que permaneçam na fé em Cristo, que eles não voltem atrás, não abandonem a sua fé, nem voltem à prática da lei, porque Cristo é um sumo sacerdote superior, a nova aliança é superior à antiga aliança e está fundamentada em melhores promessas. Nesse capítulo 6, ele está falando daqueles que abandonaram ou que poderiam abandonar a sua fé, e ele diz: não há nenhuma esperança para os que não querem Jesus, porque a única esperança de salvação do homem é Cristo. Só Cristo pode dar a salvação ao homem. E ele então vai discorrer aqui da segurança que o crente pode ter em Cristo, que ele não pode, não deve, nem precisa abandonar a sua fé, porque ele tem uma grande segurança nas promessas de Deus. E ele vai falar então sobre Abraão, que confiou em Deus, recebeu as promessas, e vai falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Hoje, certamente, ouvimos muito falar sobre promessas, Alguém toma para si todas as promessas da Bíblia. Você faz uma pesquisa, as pessoas ficam até interessadas em saber quantas promessas tem na Bíblia, e alguns dizem que tem mais de 30 mil promessas, o que é impossível, porque só tem 31 mil versículos na Bíblia, então todo versículo teria praticamente uma promessa, e a conta não é essa. Mas certamente nós temos muitas promessas na Bíblia, mas precisamos entender como podemos nos apropriar dessas promessas, quais delas são para nós, quais promessas têm condições a serem cumpridas. E hoje então vamos falar um pouco sobre as promessas de Deus, para nossa meditação, para nossa instrução. Primeiro vamos entender o que é uma promessa. Uma promessa é uma declaração que alguém faz referente ao futuro, dizendo que dará ou que fará alguma coisa para outra pessoa. Às vezes pode ser até para você mesmo, Alguém diz: eu vou começar a caminhar. A partir de segunda-feira eu vou começar. Se todo mundo cumprisse essa promessa, haveria um congestionamento nas segundas-feiras, nas praças da cidade, nas ruas onde alguém caminha, Graças a Deus que as pessoas não cumprem essa promessa, senão congestionamento seria terrível na segunda-feira. Alguém faz uma declaração dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E o que nós iremos observar hoje, naturalmente, são as promessas de Deus. Quando Deus promete que vai fazer alguma coisa, ou que vai dar alguma coisa, e aí então isto envolve um doador, que é Deus, que vai doar, que vai outorgar alguma coisa a um recebedor, que podemos ser nós, ou que em alguns casos foi Israel, ou algumas pessoas específicas, enfim, aquele
que o escritor aos Hebreus chama de herdeiros da promessa, aqueles a quem foi dirigida aquela promessa, que irá receber então aquela declaração como sendo verdadeira e que Deus fará aquilo por ele. Nós vamos encontrar na Bíblia, irmãos, muitas promessas. Promessas de Deus, promessas de homens, mas que têm um registro divino, né? É que alguns homens prometeram algumas coisas e está registrado na Bíblia. A Bíblia tem até promessas de Satanás, mas um registro divino dessa fala, dessa promessa que Satanás fez e que certamente não cumpriu. Mas Satanás promete, por exemplo, a Cristo, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. É uma promessa que ele está fazendo, uma promessa condicional. Obviamente Jesus não aceitou esta condição e nem esta promessa dele. E o nosso foco então será nas promessas de Deus. O escritor do livro A Bíblia Responde, da CPAD, diz que há na Bíblia 7.487 promessas de Deus, que corresponde a mais de 80% do total de promessas que há na Bíblia Sagrada. Segundo ele, de todos os 66 livros da Bíblia, só a Epístola de Paulo a Tito não tem promessas. Todos os outros 65 livros da Bíblia têm promessas. E nós temos realmente um número muito grande de promessas de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que nem todas essas promessas são para todas as pessoas. Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia e dizer: essa promessa eu tomo posse, é para mim, isso vai acontecer na minha vida, porque eu preciso ver se essa promessa realmente me alcança, se eu sou herdeiro desta promessa. E é o que nós vamos estudar então nesta noite, focando aqui, começando com esse texto de Hebreus e focando nas promessas de Deus, aquelas que são para nós e como nós podemos nos apropriar destas promessas. Aqui o escritor aos Hebreus, ele já está dizendo que nós devemos continuar até o fim na nossa caminhada. Ele diz no verso 12 que lemos: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência ou perseverança, herdam as promessas. E aí ele fala como Deus jurou por si mesmo, dando garantias, dando segurança de cumprir a promessa que ele fez. E que nós então podemos ter esta segurança, que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós precisamos entender somente se a promessa feita é para mim, se eu sou herdeiro desta promessa. Há promessas que são para todos. Há muitas promessas na Bíblia que realmente são para todos os crentes. Todos aqueles que creem são herdeiros destas promessas. E nós podemos então nos apropriar dela livremente. Por exemplo, a Bíblia promete a vida eterna a todo que crê. Um texto muito conhecido como João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus promete dar a vida eterna àquele que crê em Jesus. Nós temos promessas da volta de Jesus, né? Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Lá em Apocalipse 22 ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então ele prometeu que vai voltar. Todos os crentes estão debaixo dessa promessa da volta de Jesus. Ele prometeu novo céu e nova terra. Ele prometeu que a igreja teria vitória sobre as portas do inferno. Ele disse a Pedro: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação que ele recebe, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não adianta o inferno se levantar, não adianta as pessoas quererem destruir a igreja, ela vai continuar de pé e firme, e nem mesmo a morte pode parar a igreja, porque há uma promessa de Deus sobre nós, sobre a igreja do Senhor, que vai se cumprir com certeza. Ele prometeu que o Espírito Santo estaria nos crentes. Aleluia!
O Senhor disse que o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, Ele disse, Ele habita convosco e estará em vós. Então, se você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo habita em você, porque isto é uma promessa de Jesus, que todo crente pode e deve se apropriar. Ele prometeu que estaria conosco quando reunidos no culto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. São muitas promessas, irmãos, que são para todos os crentes. Nós podemos nos apropriar dessas promessas de Deus para nós. Mas na Bíblia Sagrada, há algumas promessas que são particulares, ou seja, elas foram dadas a um determinado homem, num determinado contexto, ou a uma determinada mulher, num determinado momento histórico, e que essa promessa só é para aquela pessoa, não é para ninguém mais. No entanto, todas as promessas, elas vão nos revelar princípios sobre o Deus que fez a promessa. Quando Deus promete fazer alguma coisa, mesmo que essa promessa não seja para mim, mas eu aprendo com essa promessa que Deus pode fazer aquilo, que Deus age daquela maneira, que Deus faz aquilo que Ele prometeu. Nós temos um exemplo na promessa que Deus fez ao rei Ezequias, lá no 2º livro dos Reis. Ele disse àquele rei, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Deus fez uma promessa, que daria 15 anos de vida a mais àquele homem. Agora, essa promessa foi exclusivamente para o rei Ezequias e naquele dia. Vamos dizer que 15 anos depois, o rei Ezequias está quase morrendo, aí ele disse, não, mas eu vou aqui buscar uma palavra. Aí ele abre a escritura onde estava escrito aquela promessa de 15 anos atrás de Deus e diz, pronto, Deus está prometendo que vai dar mais 15 anos de novo. Não, a promessa só foi para aquele momento. Nem qualquer crente de hoje, imagine que o irmão está doente. E ele está pensando, meu Deus, eu não sei se eu vou escapar dessa, eu vou abrir aqui a Bíblia, Jesus fala comigo. Primeira coisa, que nós devemos entender uma coisa, a palavra de Deus não é para ser usada desta maneira. Não é para simplesmente a gente abrir ao esmo em qualquer lugar e receber qualquer palavra que está ali. Porque aí nós estamos desconsiderando exatamente isso que nós estamos aprendendo. O contexto daquela palavra, para quem ela foi dirigida. Muitos crentes usam a Bíblia dessa maneira, mas isso não tem nenhuma garantia de que Deus vai falar com ele desta forma. Há uma história, não sei se verídica, mas que o irmão estava querendo uma direção e abriu a Bíblia e leu lá. E Judas foi e enforcou-se. Meu Deus do céu, ele fechou a Bíblia. Jesus confirma essa palavra, abriu, ele disse, e vai tu e faz o mesmo. Aí ele fechou. Meu Jesus querido, pelo amor de Deus, fala comigo. Abriu de novo e disse, e o que tens a fazer, faze-o depressa. É que na realidade a Bíblia fala conosco, irmãos, não desta maneira. A Bíblia fala quando você lê a palavra como uma carta de Deus escrita para você. Já imaginou se você recebeu várias cartas do seu namorado, do seu esposo, da sua esposa, e você dissesse assim, eu vou ver o que ele tem para falar comigo, deixa eu tirar aqui só um pedacinho da carta. Aí você arranca um pedacinho assim da carta e lê aquilo e recebe como sendo uma palavra. Lógico que você não faz isso, você vai ler a carta toda, porque ali está dentro de um determinado contexto para você entender o que ele está ali ensinando. Então a Bíblia fala conosco, mas nós temos que ler a Bíblia dentro do seu contexto, entender o que ela está dizendo e ver se aquela promessa é de fato para nós. Imagine o irmão que está lá doente, aí diz, vou tirar uma palavra aqui, abre no texto de 2 Reis e diz, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Graças a Deus, dessa eu me livrei, já tenho mais 15 anos de vida pela frente. Não necessariamente.
porque Deus não fez aquela promessa para qualquer pessoa que abra nesse texto e leia. Eu mesmo não gostaria de receber essa promessa hoje, que eu espero ter mais do que 15 anos de vida pela frente. Eu gostaria mesmo de não morrer, porque eu espero o arrebatamento para qualquer hora, e aí Jesus venha e eu vou-me embora, e a morte que me esqueça. Mas se for para ficar aqui nessa terra mais tempo, eu espero ainda viver pelo menos uns 40 ou 50 anos pela frente. Não quero só esses 15 desse texto aqui de 2 Reis, não. Então, essa promessa foi para aquele rei. Mas eu aprendo com essa promessa que Deus tem poder sobre a vida e sobre a morte. E que Ele é quem dá a vida. Ele pode dar a quantos anos quiser. Se Deus quiser lhe dar mais 1 ano de vida, Ele dá. Se Ele quiser lhe dar mais 50, Ele dá. Se Deus quiser lhe dar mais 100 anos de vida, irmão, isso é impossível. Não, não é impossível. Porque Deus é o Senhor da vida e Ele dá a quem quer. Se Ele promete, Ele cumpre. Mas essa promessa aqui era somente para o rei Ezequias e naquele momento. Nós temos muitas outras promessas da Bíblia, que são para um indivíduo específico. Deus prometeu a Abraão, dizendo: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa promessa era só para Abraão. Não adianta você abrir a Bíblia nesse texto e dizer: Deus disse que eu vou ser uma grande nação. Não, vai não. Isso era para Abraão. Agora, no decorrer do texto, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, essa promessa alcança todos nós, porque Deus disse: todos os que te abençoarem, Abraão e a sua descendência, eu abençoarei. Aí essa promessa vale para mim. Se eu abençoo Israel, Deus me abençoa, porque Ele prometeu. Aí essa promessa realmente diz respeito a todos. E Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo homem na face da terra será abençoado por causa de Abraão. Por quê? Porque de Abraão veio o Cristo. Da descendência de Abraão veio o Cristo, que se tornou uma bênção para o mundo inteiro. E de fato, todas as famílias do mundo seriam abençoadas pela fé de Abraão, que confiou em Deus, confiou nas promessas de Deus. Nós lemos aqui no texto que Deus prometeu a ele, Abraão confiou nessa promessa, e aí então esperou com paciência e alcançou a promessa de Deus. Mas essa promessa de grande nação era só para Abraão. Algumas outras promessas nós vamos encontrar na Bíblia que são apenas para Israel. Não são promessas para qualquer pessoa. Deus prometeu a Israel, fez uma aliança com eles, e há promessas que estão incluídas nesta aliança com Israel. E que muitas delas, irmãos, não se aplicam à igreja hoje. Porque a aliança de Deus com Israel é diferente da nova aliança. Se você ler o livro de Hebreus, ele vai dizer isso em muitas ocasiões diferentes. A nossa aliança, a nova aliança, é superior à velha aliança. O nosso sacerdote é superior ao da antiga aliança. As nossas promessas são melhores do que as promessas da antiga aliança. Porque as promessas de Deus para os judeus são promessas de bênçãos terrenas. Deus não prometeu a eles que eles teriam o Espírito Santo habitando neles. Deus não prometeu a eles que eles iriam para o céu. Deus não prometeu a eles a vida eterna. Mas Deus prometeu a eles que eles teriam prosperidade terrena. Deus prometeu a eles que eles estariam por cima e nunca por baixo. Que como nação eles seriam uma nação abençoada e invencível enquanto estivessem cumprindo os mandamentos do Senhor, aqueles mandamentos da lei de Moisés. Quando nós olhamos, por exemplo, para Deuteronômio 28, é um dos capítulos da Bíblia que mais promessas tem. Mas não tome nenhuma delas para você, porque aquelas promessas são para Israel. E aí eu leio lá o texto: e será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, que mandamentos ele está falando? Os mandamentos da lei de Moisés. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Agora, eu aprendo em qualquer promessa
Os princípios que ela tem a me ensinar. Que princípio há aqui? Deus abençoa aquele que obedece. Só que eu, como crente, não tenho que obedecer a esses mandamentos de Deuteronômio. Mas eu tenho outros mandamentos para obedecer. E se eu os obedeço, Deus me abençoará. Mas não quer dizer que Deus me fará ser uma nação acima de qualquer outra nação. Se o Brasil resolver tomar essa palavra aqui e a presidente baixar um decreto que todo mundo agora tem que cumprir a lei de Moisés, não pense que o Brasil será a maior nação do mundo. Porque essa promessa foi para Israel e somente para eles. Agora, há muitos princípios aqui. É que nós, às vezes, queridos, queremos tomar as bênçãos materiais feitas a Israel e somar com as bênçãos espirituais feitas à igreja. Mas Deus não prometeu à igreja as mesmas coisas que Ele prometeu a Israel. Deus prometeu a Israel, por exemplo, que se eles obedecessem, eles seriam cabeça e não cauda, estariam por cima e nunca por baixo. Deus nunca prometeu isso à igreja. Você vê Paulo e Silas no tronco recebendo açoites de vara. Eles estavam em obediência a Deus? Sim. Eles não tinham pecado. Eles estavam em obediência a Deus. Mas eles estavam apanhando. Quem estava por cima, quem estava por baixo? Paulo não estava dizendo para Silas, Silas, nós estamos apanhando, mas nós somos cabeça, não somos cauda. Ora que não é cauda. E está recebendo muita varada na cauda mesmo. Porque Deus não prometeu isso para a igreja. Deus prometeu assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Então as promessas são diferentes, irmãos. Nós temos que olhar para as promessas e ver para quem elas foram dadas. Lá em 2 Crônicas 7,14 há um texto muito utilizado, mas que ele tem uma promessa feita a Israel. Deus prometeu aqui na inauguração do templo de Salomão, dizendo, olha, se algum dia vocês se afastarem de obedecer às minhas palavras, aos meus mandamentos, e eu vou trazer sobre vocês as pragas lá de Deuteronômio, e eu vou tirar vocês da sua terra, ou eu vou fazer vir sobre a terra fome e peste e seca. Aí ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa especificamente é para sarar a terra que estava na seca. Mas ela está dada ao povo de Israel. No entanto, aqui há um princípio de Deus. Que princípio é? Deus atende ao que se humilha, Deus atende àquele que se volta para Ele em oração, que busca a sua face, que se arrepende do seu mau caminho. Agora, essa promessa de sarar a terra é para Israel. Não, mas no meu caso, irmão, não é sarar a terra, é sarar a minha perna, ou é sarar a minha casa que está aqui rachada, ou é sarar a minha conta que está meia no vermelho. Não, mas aí eu não posso tomar essa promessa e aplicar a qualquer coisa. Mas eu posso tomar o princípio que aqui está, dizendo, se eu for fiel, se eu obedecer, Deus vai me abençoar. Mas Deus não prometeu sarar a terra. Aqui há um princípio. Esse princípio nós encontramos em toda a Bíblia. Deus atende às orações dos que se humilham, dos que se convertem, dos que se arrependem. Mas a oração ali pode ser uma oração apenas de confissão e de pedido de perdão. E Deus atenderá e dará perdão. Não significa que Deus fará qualquer coisa. Mas para Israel havia uma promessa de restauração da terra. Não adianta a gente tomar isso aqui e aplicar no sertão nordestino. Ah, Deus vai restaurar a terra. Porque essa promessa foi dada a Israel. Há muitas outras promessas no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Joel, Deus diz, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e tal e tal. Há uma grande promessa de Deus aqui, mas essa promessa também foi para Israel, porque eles estavam no pecado. E Deus promete que se eles se voltarem, se arrependerem, Deus restaurará a sua terra. Isso não pode ser aplicado alegoricamente a qualquer situação da vida.
Porque essa promessa não foi dada para mim, nem para você, foi dada para Israel. Alguém pode pensar então, espere, o Novo Testamento tem muito menos promessas do que o Antigo. Uma proporção aí de 7.000 para 1.000, de 7 para 1. Para cada uma promessa que tem no Novo Testamento, tem 7 no Antigo. Só os livros dos profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel tem mais de 3.000 promessas. Alguém vai dizer, então eu perdi quase tudo, fiquei com muito pouco. Não, irmãos, há muitas promessas do Antigo Testamento que são para hoje. Há promessas do Antigo Testamento que são só para Israel. Mas as promessas que são aplicáveis à nossa vida hoje, lá do Antigo Testamento, são aquelas que se baseiam na natureza de Deus. Quando a promessa se baseia em Deus, quando ela diz que se alguém se arrepender, Deus vai perdoar, se a palavra que Deus disser, ela vai se cumprir, aquele que se volta ao Senhor, ele se voltará para ele, tudo que se baseia na natureza de Deus, é uma promessa que diz respeito a todas as pessoas, por quê? Porque o Deus é o mesmo, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, uma promessa lá em Isaías 55, verso 11, que fala sobre o poder ou a eficácia da palavra de Deus, e o Senhor diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Que promessa extraordinária. Deus promete que a palavra dele não voltará vazia. Então, se eu for pregar a palavra de Deus, eu posso me basear nesta promessa. Se eu receber a palavra de Deus, eu posso me basear nesta promessa. Eu sei que a palavra do Senhor produzirá efeito, porque ele prometeu e cumprirá que a sua palavra nunca voltará vazia. Eu posso até não ver o fruto naquele momento imediato, mas verei no futuro, porque Deus garante a eficácia da sua promessa. Então, todas as promessas do Antigo Testamento que falam sobre quem Deus é e o que Ele faz, estão valendo também para nós hoje. Há muitos outros exemplos, né? O profeta Jeremias diz que aquele que confia no Senhor e não no homem, esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros que dará sempre o seu fruto. Lá em Isaías capítulo 26 nós temos promessas que também são válidas para hoje. E muitas dessas promessas, irmãos, elas são confirmadas num teor muito parecido no Novo Testamento. Por exemplo, nós temos lá no Salmo 34 diz, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Olha que promessa extraordinária. Deus promete que aquele que confia nele, ele receberá sempre aquilo do Senhor, a salvação que vem do Senhor. O Senhor lutará por ele, ele não será condenado, porque Deus é aquele que promete salvação e cumpre. E aí quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João está aqui trazendo as palavras que são o mesmo teor daquelas promessas do Antigo Testamento. Quem crê em Deus não será condenado, porque a fé em Jesus é suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Aleluia! Então, queridos, as promessas do Senhor, elas são para nós. Mas nós precisamos ver se a promessa que há no texto realmente foi dada a todo que crê, foi dada a mim e a você, para não tomarmos promessas fora da aliança que Deus fez conosco. Uma coisa que o Hebreus deixa muito claro aqui, é que Deus tem um pacto com Israel, tem uma aliança com ele, e aquilo que Deus prometeu a Israel, ele vai cumprir, e Deus tem outro pacto com a igreja, e as promessas dele feitas para nós,
também estão muito bem asseguradas. E nós podemos confiar nessas promessas. Há um livro na Bíblia que nós temos que ter cuidado quando vamos analisá-lo, para não tomar o seu texto como todo cheio de promessas para nós, é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, irmãos, ele é uma coleção de máximas de sabedoria. Embora que a sabedoria de Provérbios não é aquela sabedoria do mundo, não é aquele ditado popular, mas é a sabedoria daquele que teme ao Senhor. É a sabedoria daquele que confia no Senhor. A sabedoria que está alicerçada na palavra de Deus, no temor do Senhor. Mas ainda assim, irmãos, esses provérbios, eles comunicam verdades através de figuras. Eles falam de máximas de sabedoria e não constitui promessa cada um deles. Senão, quando a promessa fala da natureza de Deus. Quando o provérbio diz assim, por exemplo, capítulo 16 e o verso 7. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Essa é uma promessa para qualquer que se torna agradável ao Senhor. Por quê? Porque ela está baseada na natureza de Deus. A natureza de Deus é que aquele que se torna agradável ao Senhor, ele dará paz entre os seus inimigos. E Efésios vai dizer que Cristo nos fez agradáveis a Deus, aleluia. Em Cristo nós somos agradáveis a Deus, podemos esperar que Deus realmente trabalhe por nós para nos dar paz, porque Ele promete isso. Mas quando olhamos alguns textos, como Provérbios 22 e 6, um texto bastante conhecido, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Note que o provérbio não está falando da natureza de Deus, de quem Deus é, mas também não é uma promessa que, se você ensinar a palavra de Deus a uma criança, ela nunca vai se desviar do Evangelho. Porque, em primeiro lugar, o próprio homem que escreveu isso não cumpriu-se na vida dele. Salomão, sem dúvida nenhuma, foi instruído na palavra de Deus quando menino, foi criado com seu pai Davi, que era um homem temente a Deus, que perseverou na sua fé até o final, embora tenha cometido muitos erros pelo caminho, mas foi fiel a Deus, assim, manteve a sua fé nele até o final. Mas Salomão, no final da sua vida, começou a adorar outros deuses por causa das alianças que fez, porque ele ignorou a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 17, Deus havia dado a Moisés a recomendação aos reis, e nem tinha rei ainda naquela época, dizendo: o rei não acumule para si muito ouro, nem muitas mulheres, nem muitos cavalos. Salomão quebrou todas as 3 recomendações de Deus. E no acumular mulheres não era só uma recomendação a favor da monogamia, mas é que como um rei acumulava mulheres, ele fazia alianças com outros reis, casando com a filha daquele outro rei. E o que Deus estava dizendo é: você não precisa de alianças políticas para ter um reino sólido. A aliança que você precisa para ter um reino sólido é a aliança comigo. Então que o rei não fique preocupado em casar com muitas mulheres, fazendo aliança com outros povos, porque ele já tinha aliança com Deus e era suficiente para manter o reino consistente. Aleluia. Salomão, no final dos seus dias, acabou adorando a outros deuses. Então isso aqui não é uma promessa, irmãos, mas é uma máxima de sabedoria que diz assim: se você ensinar uma coisa a uma criança, ela vai guardar isso até o final da sua vida. Se você ensinar uma palavra, se você ensinar uma profissão, se você ensinar alguma coisa a uma criança, ele vai levar esse ensinamento até o final da sua vida. Ele vai se lembrar sempre daquele ensino. Não é uma promessa que, se você evangelizar as crianças, elas jamais se desviarão. Porque senão nós estamos fazendo a estratégia errada. Nós tínhamos que esquecer os adultos e cair em campo para evangelizar todas as crianças do mundo.
Porque qualquer criança que aceitasse Jesus e fosse ensinado na palavra, estava garantida até o final dos seus dias, e não é isso que o texto está prometendo. Aqui há uma regra que se observa na experiência, mas que não é uma promessa de Deus. Veja que o nome de Deus não está envolvido aqui. Ele não diz assim: se você ensinar uma criança, eu garanto que ela nunca se desviará. Ele está dizendo uma máxima de sabedoria. Ensine a uma criança, ela vai manter esse ensino até o final dos seus dias, mas obviamente que, dado o livre-arbítrio, as mudanças que nós podemos observar, as pessoas mudam ao longo da sua vida, e isso não vai ser uma coisa absoluta que aconteça com qualquer pessoa. No livro de Provérbios temos muitos outros exemplos. Provérbios só se torna uma promessa, um provérbio só se torna uma promessa quando ele fala da natureza de Deus. Quando ele diz, Deus faz assim, aí sim, há uma promessa ali, porque fala de um Deus que não muda. Nós precisamos ter cuidado, então, para isso. Outra questão muito importante quando nós vamos analisar as promessas de Deus, é que há muitas promessas que elas são condicionais. Há promessas que não têm condição. Deus disse assim, enquanto durar a terra, haverá frio e calor, inverno e verão. É incondicional. Isso vai acontecer sempre. Deus disse, eu não destruirei mais a terra por água. Então esqueça aquela história de cometa que vai cair e vai cobrir a terra com água. Esqueça, a terra nunca mais será destruída com água, porque Deus prometeu. Ainda deu um sinal que é o arco-íris para mostrar que a sua promessa é válida, é fiel. Então, essas promessas aí são incondicionais. Não, se alguém crê, se não crê, não adianta nada. Vai se cumprir isso que Deus prometeu. Mas tem outras promessas que Deus estabeleceu condições. E Ele diz assim, se você fizer isso, eu farei isso. Se você alcançar assim, eu vou fazer dessa outra maneira. Então, em muitas promessas, há uma condição para que a promessa seja cumprida. O próprio Deus estabeleceu assim. Por exemplo, João 15, verso 7, um texto maravilhoso, um texto fantástico. Jesus diz assim, se, olha que ele já começa com a condição, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Oh, que maravilha, que promessa extraordinária. Mas observe, é uma condição. Primeiro ele diz, se vós estiverdes em mim, ele está falando de comunhão, de alguém que creu em Jesus, que aceitou como seu Senhor e Salvador. Depois ele diz, e as minhas palavras estiverem em vós. A palavra está em nós, não é você mandar tatuar um versículo aqui, nem pregar uma plaquinha, nem botar na testa. A palavra está em vós significa estar no coração, significa que você está cumprindo os mandamentos, que você está atendendo a palavra, que você é obediente a ela. Jesus está dizendo, se você estiver em comunhão comigo e obediente à minha palavra, pode pedir que eu vou atender. Aleluia! Agora, é óbvio que aquele que está em acordo com a palavra de Deus não vai pedir nada fora da vontade dele. Vai pedir algo de acordo com a palavra. E aí, João também, lá na primeira epístola, capítulo 5, verso 4 em diante, ele diz que nós somos atendidos quando pedimos ao Senhor segundo a sua vontade. E aí, essa promessa, irmãos, é uma promessa fantástica, mas ela é condicional. Jesus prometeu dar a vida eterna, mas disse que seria aos que crescem. Então, há muitas promessas que têm condições. Tiago, capítulo 1, verso 25, diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ele promete que o homem que realmente não for apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus, será um homem bem-aventurado. Aleluia! Mas veja que para que essa promessa se cumpra, há uma condição. Às vezes nós abrimos a Bíblia, vemos promessa e dizemos, tomo posse, isso é meu. Mas não queremos antes tomar posse
do mandamento para cumprir. Se você quer que a promessa se cumpra, cumpra o mandamento. Há um mandamento muito claro para os filhos. E ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, e você terá uma vida abençoada. Ele diz que se multiplicarão os teus anos e você terá bons anos de vida, mas para isso há uma condição. E ele diz: este é um mandamento com promessa. Funciona assim: você cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa. Você faz o que Deus mandou, Ele cumpre a promessa. Honra teu pai e tua mãe. E ele não diz assim: honra teu pai e tua mãe se ele tiver certo. Nem diz assim: honra teu pai e tua mãe se você for menor de idade. Nem diz assim: honra teu pai e tua mãe se ele for crente. Nem diz assim: honra teu pai e tua mãe se você depender financeiramente dele. Ele só diz assim: honra teu pai e tua mãe. Mas você quer ter uma vida longa, uma vida abençoada? Se você quiser fazer aí uma boa alimentação, ir para um nutricionista, fazer academia, isso ajuda. Mas se você quer a garantia de Deus de ter uma vida boa e prolongada, honre seu pai e sua mãe, que é um mandamento com promessa. Você cumpre o mandamento, Deus cumpre a promessa, porque Ele é fiel. Glória a Jesus. É preciso então, irmãos, cumprir estas condições para poder receber as promessas. Lá no Antigo Testamento, Deus prometeu a Davi: se os teus filhos perseverarem em cumprir os meus mandamentos, o teu reino será abençoado e próspero. O problema é que Salomão, já o herdeiro seguinte da promessa, não cumpriu as condições e o reino acabou sendo dividido. Porque quando Deus diz se, Ele só cumpre a promessa se você cumprir as condições que Ele estabeleceu. E aí nós vemos que há muitas promessas e nós podemos, irmãos, confiar nas promessas de Deus. O que Deus prometeu, se a promessa é para você, se a promessa realmente lhe alcança, se você é herdeiro da promessa, o escritor aos Hebreus está dizendo que Deus, quando fez uma promessa a Abraão, Ele jurou por si mesmo. Deus levantou a mão e disse: eu juro que eu vou cumprir a promessa a Abraão. É como se Deus dissesse assim: se eu não cumprir, eu não sou Deus. Eu juro por mim mesmo. Se eu não cumprir essa promessa, eu não sou Deus. Isso mostra o compromisso de Deus com as suas promessas. Se Deus prometeu, está prometido. Se Ele falou, está falado. Se Ele disse, está feito. Aleluia. Pode se levantar quem quiser, pode fazer o que quiser fazer. Se Deus prometeu, irmãos, vai acontecer, porque Ele é fiel. Aleluia. Por que nós podemos crer nas promessas de Deus, que elas são infalíveis? Em primeiro lugar, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Nós vamos ouvir muitas promessas este ano. Infelizmente está chegando aí o período eleitoral e nós vamos ver muitas promessas. Mas infelizmente muitas delas não se cumprirão. Por quê? Porque tem gente prometendo aquilo que ele já está pensando que não vai fazer. Porque promete, mas não é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Mas o escritor aos Hebreus diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Se Deus prometeu, pode botar no jornal, pode sair cantando na rua, pode anunciar para o seu vizinho, pode botar na Rádio Nordeste, pode publicar na internet, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel, Ele empenha a sua palavra, Ele empenha o seu nome. Ele diz assim: se eu não fizer isso, eu não sou Deus. Aleluia. Ele é fiel. Então a promessa vai se cumprir. Agora tem gente que até é bem intencionado, ele faz uma promessa, mas depois ele descobre que não tem condições de cumprir. Eu queria muito fazer, eu prometi, eu estou disposto a fazer, mas infelizmente eu não tenho mais condições, não tenho recursos. Mas com Deus não há problema. Por quê? Porque Ele é todo poderoso. E aí, se Ele prometeu,
Não interessa a circunstância se é favorável ou não, não interessa se parece que não vai dar certo, não interessa se baixar uma lei, não interessa se aquilo não existe mais, não me interessa. Deus é poderoso para cumprir qualquer promessa que Ele tenha feito. Aleluia! Abraão recebeu a promessa de Deus, que em Isaque a sua descendência seria continuada. Ele teria um filho, que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu ou como os grãos de areia. Mas Deus mandou matar Isaque. E agora? Deus disse que ia fazer uma descendência longa a partir daquele menino, e agora Deus mandou matar. E como é que vai acontecer isso? Abraão tomou Isaque, amarrou, fez um altar de pedras, pôs a lenha que o próprio Isaque levou morro acima, colocou Isaque sobre ele, e ele estava pronto a matar o menino e depois tocar fogo, mas ele cria, diz o texto, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Mas e agora? Deus prometeu e pediu para matar Isaque. Só que Abraão considerou isso, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Aleluia! Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar Isaque. Abraão creu nisso. Aí você pode dizer assim, eu também creio, porque Deus ressuscitou a filha de Jairo, Ele ressuscitou a Lázaro, Ele ressuscitou, mas nenhum desses foi antes de Abraão matar Isaque. Não havia nenhum histórico de ressurreição antes de Abraão matar Isaque. A primeira referência a uma ressurreição na Bíblia é lá no tempo dos reis com o profeta Elias. Como é que o camarada crê que Deus pode ressuscitar se Deus nunca ressuscitou ninguém? É por isso que ele é chamado pai da fé. Ele creu. E ainda ele vai dizer em outro texto que até das cinzas ele cria que Deus ia trazer Isaque de volta. Ele acreditava que ia matar Isaque, ia tocar fogo em Isaque, ia ficar só a cinza e depois Deus ia soprar na cinza e Isaque ia voltar à vida. Aleluia! Esse é o Deus que faz as promessas, irmãos. É o Deus poderoso para cumprir. Ele prometeu, Ele pode fazer. Irmão, mas parece que não tem mais jeito. Só parece. Se Deus prometeu, Ele vai fazer porque Ele é poderoso. Mas a pessoa já foi embora. Mas essa lei já foi revogada. Mas não interessa, meu irmão. Aquele que prometeu é poderoso para fazer. Significa que Ele pode mudar a lei, revogar a lei, mudar a natureza, pode fazer qualquer coisa para cumprir a sua promessa, porque Ele não só é fiel, como Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Glória a Jesus. E ainda tem um detalhe mais interessante. Além de Deus prometer, ser fiel e poderoso, ainda tem Cristo que está lá por nós. O escritor aos Hebreus, ele diz que Cristo, nosso precursor, ele entrou lá no véu por nós. Ele está lá como sumo sacerdote intercedendo por nós. E aí quando eu leio 2 Coríntios 1:20, diz assim, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele em Cristo está o sim, porquanto é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. É como se Deus dissesse assim, Jesus, eu fiz essa promessa aqui, o irmão lá de Nazaré, e aí, o que é que você acha? Eu devo cumprir ou não? Aí que Jesus diz, sim, meu pai, cumpra. Além de Ele ser fiel e poderoso, Cristo está lá intercedendo por mim, dizendo, pode cumprir essa daí também, aquela outra também, meu Pai, pode cumprir essa daí, porque Ele é o sim para todas as promessas de Deus para nós. Significa que Ele é a garantia, Ele nos fez acessíveis, Ele nos fez amáveis, Ele nos fez agradáveis a Deus para que todas as promessas se cumpram quando nós estamos em Cristo. Aleluia! Se você está em Jesus,
Jesus, então as promessas de Deus estão de pé para você. E ainda que alguém queira se levantar contra, Cristo está lá como sumo sacerdote, à direita de Deus, dizendo sim, 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 sim e sim. Cumpra cada uma delas, meu Pai. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós podemos confiar nas promessas de Deus. Então, o que devemos fazer para alcançar estas promessas? Como nós podemos nos assegurar de todas essas promessas? Como podemos alcançar cada uma das promessas de Deus para nós? Acho que você já entendeu que a primeira coisa para nós alcançarmos as promessas é que nós devemos cumprir a vontade de Deus. Deus não cumpre promessa na vida de desobediente, na vida daquele que se afasta dele, na vida daquele que é totalmente alheio à sua vontade. Aí nós vemos Hebreus dizer assim: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, em primeiro lugar, vem fazer a vontade de Deus. Depois, aí você alcança a promessa. Se você faz a vontade de Deus, Deus cumpre a promessa na sua vida, porque Ele é fiel e Ele está sempre disposto a fazer aquilo que Ele prometeu na vida daquele que está em comunhão com Ele, na vida daquele que é fiel a Ele. Ande segundo a vontade de Deus, e a promessa de Deus lhe alcançará. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais próximo das promessas você estará. Porque Deus, irmãos, Ele tem prazer em cumprir as suas promessas. Mas o fim de tudo isso não é outro senão que nós tenhamos comunhão com Ele. O fim das promessas de Deus, o propósito das promessas, não é só que você seja abençoado, não é só que você seja próspero, não é só que você tenha uma bênção. O propósito maior de Deus é que nós tenhamos comunhão com Ele, porque a maior bênção de Deus é Ele próprio. A melhor coisa que nós podemos ter de Deus é Ele mesmo. A maior promessa que nós temos do Senhor e devemos buscar é andar em comunhão com Ele. É Ele estar conosco, porque essa é a maior bênção de Deus para nós. E aí Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O alimento, o vestido, o calçado e outras coisas que Jesus está falando ali. Ele disse: Deus não cuida dos passarinhos? Fique tranquilo, Ele cuida de você também. Agora faça o seguinte: em primeiro lugar, ponha o reino de Deus, ou seja, que Deus seja o seu rei, que você obedeça a Ele, que você esteja pronto a obedecer a Ele. Quando Deus disser faça, você diga sim, Senhor. Quando Deus disser olha isso assim, você diga é, Senhor, desse jeito eu vou fazer, porque o Senhor é o meu rei, eu estou aqui para obedecer. O Senhor manda e eu obedeço, o Senhor fala e eu faço, o Senhor diz e eu cumpro. Quando você faz assim, Deus cumpre as suas promessas e abençoa, porque Ele é abençoador daquele que confia nele. A outra coisa que nós temos que fazer para poder receber as promessas de Deus é crer. Deus não cumpre a promessa na vida do que duvida. Porque se alguém duvida, Tiago diz, é como a onda do mar, que vai e que vem, não vai receber nada. Por quê? Porque o objetivo de Deus em cumprir a sua promessa, irmãos, é para mostrar que Ele é fiel, ou seja, é para glorificar o seu nome. E aí o escritor aos Hebreus de novo vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não só que Ele existe, que Ele também é galardoador dos que o buscam. Ou seja, que Ele vai atender aquele que busca, que Ele vai cumprir a promessa. Há pessoas que dizem assim, não, eu creio em Deus. Mas quando dizem assim, Deus pode curar essa pessoa. Ah, mas isso é câncer. Sim, e aí? Este é Deus. Quem é maior?
Não, mas isso é AIDS. Qual o problema? Isso aqui é Deus que fez a promessa. Aleluia. Quem é maior? Deus ou a doença? Deus ou o problema? Deus ou a circunstância desfavorável? Quando eu creio que Deus é maior, eu me aproximo dele dizendo: Senhor, eu creio. Está difícil, mas eu creio. Parece impossível, mas eu creio. O homem diz que não, mas eu creio. Aí você recebe a promessa, porque pela fé nós nos apropriamos da promessa. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz aqui: não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência ou perseverança, herdam as promessas. Se você quer receber uma promessa, então creia, creia nela, creia no Deus que prometeu, Ele cumprirá a sua promessa. E nós devemos também, irmãos, aguardar o tempo de Deus para cumprir as suas promessas. Há promessas que Deus cumpre de imediato, há promessas que Deus demora para cumprir. Deus prometeu a Abraão: eu vou lhe dar um filho. E aí Sara já começou a bordar as fraldinhas, mas o filho só veio 25 anos depois. Deus disse a Isaac: eu vou lhe dar filhos, sua mulher é estéril, mas eu vou lhe dar filhos. Aí o texto diz: Isaac orou e Deus atendeu. Ah, que maravilha, né? De imediato engravidou. Não, olhe de novo o texto. Ele começou a orar, tinha 40 anos. Quando os filhos nasceram, ele tinha 60. Ele passou 20 anos orando. Deus, no dia que Jeroboão construiu um altar para que o povo não fosse adorar a Deus no templo, Deus mandou um profeta de Betel e disse assim: Deus levantará um homem chamado Josias que profanará este altar, e para que vocês saibam que essa promessa vai se cumprir, o altar novinho, recém-construído, o altar tinha acabado de ser feito, ele disse: o altar vai rachar no meio e a cinza vai se derramar. A promessa de que o altar ia rachar no meio aconteceu na hora. Mas o menino chamado Josias demorou 350 anos. Mas quando Deus fala, se cumpre. Quando Deus diz, não importa o tempo que passe, Ele vai cumprir a sua promessa, porque Ele é fiel. Aleluia. Eu espero que a sua promessa não demore tanto quanto a de Josias. Mas, se Deus prometeu, espere, porque Deus tem um tempo certo. Hebreus 6:12 diz claramente: pela fé e pela paciência nós herdamos as promessas. Se Deus prometeu, Ele tem o tempo certo. Eu gosto de uma palavra que diz assim: Deus não me esquece, e além disso ainda determina o dia que vai se lembrar. É como se Deus dissesse: não, eu estou lembrado. Mas no dia certo, o alarme de Deus toca lá e Deus olha lá no tablet dele: ah, chegou a hora de eu cumprir a promessa que eu fiz. No céu deve ter tablet melhor do que o que nós usamos aqui. Na verdade, Deus não precisa destas coisas, né? Mas Ele lembra. Aí alguém diz assim: porque o texto diz, Deus se lembrou de Ana, Deus se lembrou de Noé, e ele estava esquecido? Não, não estava não, mas além de não estar esquecido, ele não tinha determinado o dia que ia se lembrar. E a mesma coisa certamente ele fez com a sua promessa, a promessa que foi feita a você, ele vai cumprir no tempo certo. Agora aguarde, porque o tempo de Deus não é o meu tempo, já foi cantado hoje aqui, mas no tempo dele é o melhor para nós recebermos as suas promessas. Aleluia, glória a Jesus. Quais são as maiores promessas de Deus, irmãos? Às vezes nós vemos pessoas tão preocupadas: ah, porque Deus me prometeu um emprego, Deus prometeu que eu ia gravar esse CD, Deus prometeu que eu ia reformar a minha casa. Mas as maiores promessas de Deus, em primeiro lugar, é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa promessa Ele vai cumprir, nós podemos esperar. Esta é a promessa, João diz, é a maior das promessas, que Ele nos fez, a vida eterna. Só quem pode dar vida eterna é Deus, não tem ninguém. Se outra pessoa lhe prometer, esqueça, Ele não pode cumprir. O único que pode cumprir essa promessa é Deus. E a outra grandíssima promessa que nós temos é que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Essa promessa está acima de qualquer outra. Quando Deus lhe fez uma promessa, Deus fez uma promessa que você ia gravar o CD, Deus fez uma promessa que você ia reformar a sua casa. Isso não quer dizer
que Jesus só volta depois que você reformar a sua casa, porque essa promessa está acima de qualquer outra. Mas é uma promessa de Deus, deixa eu só tentar ilustrar isso para você entender. Vamos dizer que você morasse numa casinha bem pequenininha, daquela bem apertadinha que se você derrubar o sabonete do banheiro tem que sair de ré para poder apanhar. Uma casa tão apertadinha que o cachorro balança o rabo para cima porque de lado bate na parede. Bem pequenininha. Aí a porta estava caindo. Aí o seu marido disse assim, não se preocupe, o próximo mês eu vou consertar essa porta. A porta estava caindo, a casa era uma coisinha pequena. Mas aí, de repente, Deus toca no coração de um empresário e ele lhe dá uma mansão. Uma mansão, piscina, garagem, casa, um sobrado maravilhoso, de frente para a praia, e no outro dia você se muda. Aí você diz assim, não, mas não pense que eu esqueci da portinha lá não, você vai ter que consertar. Ora, meu irmão, esqueça a portinha, deixa pra lá, ninguém vai mais atrás disso não, porque aquela outra bênção é muito maior do que essa promessa que foi feita aqui. Então a promessa da volta de Jesus, irmãos, é a maior de todas as promessas. Deus cumprirá essa promessa e ela está acima de qualquer outra coisa. Não fique preocupado com qualquer outra coisa. Espere o Senhor ainda hoje, Ele vai cumprir essa promessa, Ele vai voltar. Essa é a maior das promessas. Ele disse, se eu for... Alguém diz, Jesus estava dizendo com dúvida, não sei se eu vou. Não, Ele estava dizendo com certeza, se eu for... eu virei outra vez. E eu pergunto, ele foi? Foi. Se ele foi, então ele vai voltar. Aleluia! Porque ele disse, se eu for, eu virei outra vez. Isso não era uma dúvida dele, pelo contrário, era uma condição que ele estabeleceu para que nós confiássemos. Se eu for, eu virei. Ele foi, então ele virá para buscar a sua igreja. E nós aguardamos ainda hoje o cumprimento dessa promessa. Aleluia. Agora tem uma coisa interessante. Algumas pessoas dizem por aí, cantam em hino, dizendo assim, quem tem promessa de Deus, não morre. Se Deus lhe fez uma promessa, você não morrerá antes de receber isso aí. Quem tem promessa, não vai morrer. Mas nós precisamos entender uma coisa, não é isso que a Bíblia diz. O escritor aos Hebreus, então, ele vai dizer assim, olha, todos estes, ele está falando dos heróis da fé. Ele está falando de homens e mulheres de Deus, de Abraão, de Moisés, ele está falando de homens que cumpriram a vontade de Deus, e ele diz, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. E a promessa maior que ele está falando aqui era da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Aleluia. O escritor aos Hebreus estava dizendo que muita gente, e muita gente boa, morreu sem receber as promessas. É porque nós precisamos entender uma coisa, irmãos, o cumprimento das promessas não depende da nossa existência, depende da existência daquele que fez a promessa, que é Deus. Se Deus permanece vivo, a promessa vai se cumprir. Vamos dizer que Deus prometeu que vai salvar um filho seu. Se você morrer, antes dele ser salvo, pode ir embora tranquila. E fica aguardando ele chegar lá no céu. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Agora, isso não depende de você estar vivo, não. Depende de Deus estar vivo. Se Deus está vivo, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Agora, se Deus prometeu a alguém dizendo assim, antes de morrer você vai ver isso, aí é outra história. Há um homem que recebeu uma promessa de Deus, um homem chamado Simeão, nós temos ele lá no livro do Evangelho de Lucas, né? E Deus disse a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Eu não sei que idade Simeão tinha. Se a Bíblia dissesse que ele tinha 300 anos, eu acreditava. Se dissesse que ele tinha 500 anos, eu acreditava. Por quê? Porque quem fez a promessa a ele é o que dá a vida. Se ele fosse da idade de Matusalém, eu acreditava. Porque o Deus que prometeu, Ele é fiel. E Deus disse, você não vai morrer sem ver o Cristo.
Agora tem uma coisa, no dia que ele pegou Jesus no templo e ergueu as mãos, ele já foi para casa ajeitar as coisas, porque já sabia que Deus tinha cumprido a promessa. Então a partir dali, qualquer dia era dia, né? Dia de partida. Mas Deus, se Deus disse assim, você não vai morrer sem ver isso, ok. Mas se Deus disse, irmão, que ia salvar seu filho, se Deus disse que ia abençoar seu neto, se Deus disse que ia fazer alguma coisa e você morrer antes disso, pode ir embora tranquila para o céu. Dê lembrança a Jesus por mim quando chegar lá. E fique tranquila, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Muitos morreram sem ver as promessas, mas sabiam que ia acontecer, abraçaram essas promessas, de longe creram e confessaram que o Cristo iria aparecer. Abraão morreu, Moisés morreu, Davi morreu, todos eles morreram, mas o Cristo veio, aleluia. Porque o Deus que fez a promessa é fiel e Ele cumpre as suas promessas que Ele faz a mim e a você. Quem tem promessa, morre. Mas quem fez a promessa não morre, então a promessa está de pé. Não fique preocupado, eu estou morrendo e eu não vi a promessa. Deus está vivo e Ele vai cumprir, então fique tranquilo, no tempo que Ele estabeleceu, no tempo que Ele determinou, no tempo certo, que é o tempo melhor, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. Então, queridos irmãos, nós temos muitas promessas de Deus na Bíblia Sagrada. O escritor aos Hebreus aqui, ele está escrevendo para uma igreja perseguida, uma igreja que enfrentava momentos difíceis, uma igreja que ele diz, vocês foram muitas vezes tomados os seus bens, vocês muitas vezes foram perseguidos, há homens aqui que foram açoitados, lançados no fogo, cerrados no meio, mas ele está dizendo, ainda que a coisa esteja muito difícil, você tem uma segurança que são as promessas de Deus. A promessa de Deus, ele diz aqui, é como uma âncora para a alma. Lá no mar, queridos, os navios, eles são açoitados pelas ondas, mas para ficar seguro, eles têm uma peça chamada âncora. Aquela âncora é lançada, às vezes 1, 2, 3, 4, e elas vão agarrar lá no fundo do mar, e a onda balança o navio, mas não tira ele do lugar, porque a âncora está segura. O escritor de Hebreus está dizendo, Deus não mente, e Ele jurou que cumpre a sua promessa, e no verso 19 ele diz, isto é uma âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus nosso precursor está lá por nós, aleluia. Quando a luta estiver difícil, quando quiser lhe abater os problemas da vida, confie nas promessas do Senhor. Ele prometeu que estará conosco, que não nos abandonará, prometeu que virá para nos buscar, aleluia. Ele cumprirá as suas promessas e elas nos dão esperança. Nós podemos crer que no tempo certo Deus cumprirá as suas promessas. E aí o texto que eu quero encerrar aqui, ele diz, espera no Senhor, anima-te, tem bom ânimo, tenha alegria, Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Se Deus lhe fez a promessa, Ele a cumprirá, aleluia. Você pode crer nas promessas do Senhor, leia a palavra para conhecer as promessas, veja se a promessa é para você, aleluia. Deus também dá promessas pessoais através do dom de profecia, por exemplo, e cada uma das palavras do Senhor se cumprirá, nenhuma delas cairá por terra, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Se Deus falou, pode aguardar, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, pode esperar que no tempo certo Ele vai cumprir. Enquanto isso, a palavra do escritor aos Hebreus para nós é essa: persevere na fé. Mantenha firme a sua fé, continue crendo, persevere na confiança que aquele que fez a promessa a cumprirá, porque Ele é Deus e Ele tem todo o interesse em cumprir a sua palavra. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que nós tenhamos firmes no coração as promessas do Senhor. Leia a palavra, conheça as promessas de Deus para você e pode confiar que Ele cumprirá cada uma das promessas que Ele fez para mim e para você.